Marcos Vinícius Félix da Silva é oficial de Justiça Federal há 25 anos e recentemente está lidando aí com essas novas ferramentas, principalmente depois da pandemia da Covid-19. Agora, recentemente, ele conseguiu notificar uma das partes envolvidas em processo por meio do Instagram. E é com ele que eu converso. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Etel. Marcos, conta para a gente sobre essa novidade. Desde quando você começou a notificar ou a citar as pessoas envolvidas por meio das redes sociais e que redes você já utilizou antes do Instagram? Com mais intensidade, eu comecei a fazer essas citações devido à pandemia, né? Devido ao teletrabalho que tiveram que implementar na Justiça do Trabalho, e pelo fato de eu estar no grupo de risco, eu tenho trabalhado em casa, né? No home office, que eles falam. Então, praticamente, assim, com intensidade desde março do ano passado, que eu tenho feito mais não, tenho feito somente as citações, intimações por meio eletrônico. E agora, recentemente, você fez uma citação pelo Instagram. Por que pelo Instagram? Você não havia conseguido localizar essa pessoa de outra forma? Na verdade, assim, as citações, elas já são previstas, né, pela lei, que a gente pode fazer por meio eletrônico, mas não é definido qual o aplicativo. Desde que a pessoa tenha ciência do fato, você pode usar qualquer meio, qualquer aplicativo, no caso. Ele tem conhecimento do conteúdo do ato, né, do mandado, aí você pode usar qualquer aplicativo, independente se é Instagram, WhatsApp ou outro. Só que os advogados, eles normalmente fornecem os meios necessários para a gente fazer essas intimações ou citações de forma eletrônica. No caso, o advogado forneceu num telefone celular, mas não obtive sucesso, como também não obtive sucesso em encontrar outros meios, o e-mail, o advogado interessado, me passou o endereço do Instagram, né, o perfil da pessoa a ser intimada. Aí, através desse perfil, eu consegui fazer essa primeira notificação pelo Instagram. Então, isso depende de uma solicitação do advogado ou de outra parte envolvida, para que você utilize a ferramenta digital. Normalmente, no mandado, costuma vir, normalmente não, costuma vir o endereço eletrônico da parte a ser intimada, ou o e-mail ou o número do telefone, né, o celular, telefone móvel fixo. Quando isso é disponível e é acessível, a gente consegue cumprir dessa forma, a gente cumpre o mandado desse jeito. Mas quando não há, o oficial de justiça costuma entrar em contato com o advogado ou qualquer outro meio disponível no processo para conseguir localizar a parte. E, especificamente nesse caso, foi o advogado que indicou o endereço do Instagram para fazer a intimação. Agora, o Marcos, explica para a gente como que funciona. Você, como oficial de justiça, vai lá e me notifica pelo Instagram. Audiência ser realizada em data tal, e aí eu tenho 24, 48 horas para me manifestar. Como que funciona a partir do momento que você faz essa citação? Olha, a citação ou a intimação era quase como se fosse feito presencialmente, mas só que, como é virtual, os atos praticamente são os mesmos. A gente envia mensagem por escrita e envia a foto do mandado. Quer dizer, com todos os conteúdos que tiver no mandado, aí ela vai ter acesso a esse mandado e a gente certifica que ela teve acesso, se ela teve realmente, para o juiz. Se ela não confirmar o recebimento do mandado, o oficial de justiça certifica para o juiz que ela confirmou, mas quando é possível de verificar pelo próprio aplicativo que o mandado foi visto, a gente faz o print da tela, né, do aplicativo, onde enviou o mandado e as mensagens, e junto ao processo também.
Então, isso que eu ia te perguntar, como é que consegue certificar que essa pessoa viu? Porque muitas vezes, por exemplo, pelo WhatsApp, a pessoa inibe aquela setinha colorida que mostra que ela recebeu, né? Como que pode ser confirmado que essa pessoa recebeu? Porque, por exemplo, ela pode não ter tido acesso ao Instagram naqueles dias. Tem como o Instagram fornece essa informação? Foi recebida a mensagem? Olha, pelo que eu percebi, no Instagram não tem como ela omitir, como faz no WhatsApp. No WhatsApp costuma ter a setinha lá, e às vezes a pessoa tira esse recurso que não dá para a gente perceber se ela visualizou ou não. Mas no Instagram, pelo menos nesse caso que eu fiz e pelo que eu já ouvi falar, não há a opção de não ter visto. Quando ela viu, fica lá na imagem lá do dispositivo, aí eu faço o print desse dispositivo que foi visto a mensagem. Mas, de qualquer forma, a gente devolve o mandado, o caso, o oficial X devolve o mandado, certifica para o juiz, e quem vai validar ou não essa intimação ou citação vai ser o juiz da causa. E a parte contrária, se ela se sentir prejudicada ou quiser questionar, ela pode questionar o juiz, a validade do ato. Agora, Marcos, como é que você vê esse uso dessas novas tecnologias para vocês, como oficiais de justiça, e para a justiça efetivamente? Você vê como um ganho ou como um risco aí à profissão? Como é que você está enxergando isso? Olha, pelo princípio do processo, né, é um ganho, porque a Justiça do Trabalho prima pelo princípio da celeridade, e isso possibilita a gente fazer essas notificações, intimações dessa forma. Agora, a tecnologia, a gente não tem como correr dela de forma geral, né, pelo que os acontecimentos, uma coisa sem volta. Por exemplo, hoje nós também temos processo eletrônico, o processo já é eletrônico. Acabaram aquelas pilhas de processo, os servidores ficavam atrás dela lá, que é tanto processo físico, então acabou. A tendência é realmente ser esse caminho. A gente vê com certo receio, sim, a questão da informática, de modo geral, porque, infelizmente, ela vai tirar serviço de muita gente. No caso do oficial de justiça, isso facilita o trabalho, mas há essa implicação de talvez diminuir o número de servidores no caso dos oficiais de justiça. Tem certas funções do oficial de justiça que normalmente elas têm que ser feitas presencialmente. Aí eu acredito que não está muito em risco a profissão do oficial de justiça por causa disso, porque tem atos que não tem como ser cumprido somente virtual. De certa forma, também tira vocês de algum risco, né? Pela minha trajetória aí na área do jornalismo, a gente vê que, às vezes, o oficial de justiça é vítima até de violência em algumas situações em que vai citar pessoas envolvidas com a criminalidade. Isso já aconteceu com você? Você conhece casos assim, Mar? Olha, na minha área, que é trabalhista, a gente não mexe normalmente, né? Não tem essa área criminal, mas até eu já fui uma vez ameaçado de morte e a pessoa já quis também me agredir fisicamente. Então, assim, é um risco da função mesmo, todos os oficiais de justiça correm esse risco, independente de ser da área criminal ou não, porque a gente trabalha na rua, né? A gente entra nas casas das pessoas, no caso da Justiça do Trabalho, às vezes a gente tem que entrar na residência da pessoa, tem que entrar nas empresas, de modo geral. Aí já vários casos de ocorrências, assim, de violência, assim, inclusive até cárcere privado, a pessoa prender o oficial de justiça na empresa. Esse risco realmente a gente corre, não tem como fugir desse risco, não, mesmo sendo na Justiça do Trabalho. A citação eletrônica, então, ajuda nesse ponto, né? Evita esse risco para vocês, né? Evita, mas assim, não tem como de fugir, porque tem outros momentos que elas não são feitas só eletrônica. Na Justiça do Trabalho, primeiramente e prioritariamente, é feita por postal, a notificação. Quando não consegue fazer essa intimação por meio postal, aí é feito por meio eletrônico. E esgotando essas duas opções, o oficial de justiça vai fazer presencial. Então, em zona rural, por exemplo, tem muitos lugares que não tem como até cumprir, por outros menos, ser presencial. Hoje,
a maioria, então, das citações, elas são eletrônicas e as pessoas, então, que estão envolvidas com algum tipo de processo têm que ficar atentas a isso, não é? Mas ela não precisa preocupar, porque ela tem que ser efetivamente citada ou intimada, né? Ela não vai ficar no prejuízo. Se ela não corre o risco de não ser citada ou intimada. Porque tem os atos, né? As comunicações, isso é a comunicação da justiça, mas ela não corre esse risco de, por exemplo, se ela ficar igual você alegou, e às vezes a pessoa não viu a mensagem. Se ela comprovar que realmente ela não teve acesso à mensagem, ela pode questionar o ato. Mas eu posso te garantir que até hoje eu não vi nenhum ato assim, que foi questionado da intimação eletrônica. É um caminho sem volta, né? Acredito que sim, que a tendência tipo assim, aumentar mais ainda, né, as intimações por esse caminho. Obrigado pelos esclarecimentos, viu, Marcos? Tudo de bom para você.